Quais foram as 10 maiores pagadoras de dividendos em 2021? Bom, a maioria dos investidores gosta de ações que são boas pagadoras de dividendos. E apesar de que olhar para o passado não garante retorno futuro, é um bom parâmetro para o investidor ter uma base de empresas que podem ser boas pagadoras de dividendos. Por isso, então, eu resolvi trazer um vídeo para vocês com as 10 maiores pagadoras de dividendos de 2021. Assim, vocês podem ver quais foram essas ações, qual o percentual de dividendos que essas empresas pagaram, e eu coloquei todas essas 10 ações em uma planilha onde eu fiz vários cálculos para vocês entender quanto o investidor poderia ter ganhado com a valorização dessas ações em 2021, quanto de dividendo ele poderia ter recebido investindo, por exemplo, 10 mil reais em cada uma dessas ações. E antes de nós ir para as 10 ações, eu só peço para vocês curtir esse vídeo. Isso é muito importante para esse conteúdo ser divulgado para mais pessoas e assim mais pessoas ter acesso a essas informações. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. E sem enrolação, então vamos direto para a tela do meu computador, onde eu vou mostrar para vocês essas 10 ações. E a lista eu peguei então desse artigo aqui no site investing.com do Guilherme Tiglia, que ele fez então no dia 18 de dezembro de 2021. Segundo o ranking dele, ele olhou então para o dividend yield e para os dividendos pagos para os acionistas em 2021 até o dia 10 de dezembro. E aqui então a lista com as 10 ações que foram as maiores pagadoras de dividendos, e o grande detalhe aqui que ele utilizou a lista então com pagamento até 10 de dezembro de 2021. Só que eu só utilizei essas 10 ações aqui, por exemplo, e eu olhei o pagamento de dividendos dessas 10 ações de todo o ano de 2021. Na época que esse artigo saiu, ainda não tinha acabado o ano de 2021. E agora então, como nós já estamos em 2022, eu consegui pegar o ano de 2021 inteiro. E para isso, então, eu peguei cada uma dessas ações e eu fui no site Status Invest, aí eu pesquisei por elas. Por exemplo, a primeira é a Vale 3, vamos entrar aqui nela, e em primeiro lugar eu fui olhar a cotação dela. Eu peguei aqui o ano de 2020, o mês de dezembro, e eu coloquei o dia 30 de dezembro de 2020, e eu vou pegar essa cotação do dia 30 de dezembro e a cotação do dia 30 de dezembro de 2021. E aí eu coloquei tudo isso na planilha, vamos mostrar ela aqui para vocês. Aqui, por exemplo, tá a Vale, a cotação dela no dia 30 de dezembro de 2020 e a cotação dela no dia 30 de dezembro de 2021. Aí eu peguei o dividendo que ela pagou por ação em 2021, aqui tá mostrando como R$ 14,65. Vamos voltar no Status Invest, vamos descer aqui embaixo, em proventos, eu coloco em máximo e agrupo por ano, e em 2021, ó, R$ 14,64, que arredondando, então foi para R$ 14,65. E é exatamente essa informação que eu coloquei aqui. Então são essas 13 informações que eu peguei para cada uma das ações para colocar nessa planilha aqui, e as outras informações então eu fui preenchendo assim. E aí, como vocês podem ver, então, de acordo com a lista de lá, a Vale está em primeiro lugar, a Petrobras, a Metalúrgica Gerdau, a Copel, a CPFL Energia, a Braskem, a Qualicorp, a Minerva, a Taesa e a Gerdau. Eu peguei então o dividendo pago de 2021 por ação e eu coloquei em cada uma das ações, o que deu então R$ 45,89 se o investidor tivesse uma ação de cada uma dessas empresas aqui. E aí, com a cotação do dia 30 de dezembro de 2020 e do dia 30 de dezembro de 2021, eu consigo saber então se o investidor tivesse investido exatamente o ano de 2021 nessa empresa, investindo lá no primeiro dia do ano de 2021, assim que a Bolsa de Valores abrisse, conseguiria comprar esse preço. E até então, do dia 30 de dezembro de 2021, que foi o último dia do ano de novo, o investidor teria lucro ou prejuízo em cada uma dessas ações. E como vocês podem ver, a maioria dessas ações teve uma valorização e no total, então, teve um retorno positivo de 226,96%, o que é um resultado bastante expressivo, principalmente olhando aqui que a maioria das empresas são grandes pagadoras de dividendos e normalmente esse tipo de empresa não costuma ter uma grande valorização. Mas como vocês viram aqui, não foi isso que aconteceu. É claro que a maioria dessa valorização veio de uma única ação, que é a Braskem, a única que teve uma valorização muito expressiva, de 176,27%. A que ficou em segundo lugar foi a Gerdau, com 24,82%, então muito distante da valorização da Braskem, mas também houve uma queda bem grande nas
nas ações da Qualicorp, que caíram 51,58% nesse um ano. É uma queda também bem expressiva, mas como a maioria das ações foram positivas, essa valorização expressiva da Braskem ela teve um efeito maior no resultado dessas 10 empresas. E aqui então eu calculei o dividend yield, levando em consideração esse dividendo pago em 2021 e a cotação do dia 30 de dezembro de 2020, que seria no caso dessa simulação aqui o preço que o investidor teria pago por ação. Então ele teria um dividend yield de 19,68% nas ações da Vale, 24,41% nas ações da Petrobras, 25,14% nas ações da Metalúrgica Gerdau, 19,60% nas ações da Copel, 12,97% na CPFL Energia, 36,14% na Braskem, 5,93% na Qualicorp, 11,76% na Minerva, 15,11% na Taesa e 14,06% com a Gerdau. E aqui então eu fiz uma simulação com R$10 mil investidos em cada uma dessas ações. Eu simplesmente poderia mudar aqui esse valor para R$1.000, 50 mil, 5 mil, qualquer valor que eu quisesse, que já ia calcular exatamente quanto eu teria nesse um ano recebido em dividendo e quanto eu teria em patrimônio também. Então, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar essa planilha. Qualquer coisa, vocês comentam aqui embaixo que eu posso colocar no meu canal lá no Telegram, e aí vocês podem baixar ela para vocês poderem mexer nela. E levando então aqui nesse exemplo um valor investido de R$10 mil e a cotação no dia 30 de dezembro de 2020, aqui então eu tenho as quantidades de ações que eu conseguiria ter comprado com esse valor investido. É claro que aqui o valor ele é arredondado, então não dá exatamente R$10 mil, eu coloquei aqui para arredondar a quantidade, mas então com essa simulação, no final do ano, então no dia 30 de dezembro de 2021, o investidor teria na maioria das ações um retorno positivo, como já ficou claro aqui no retorno em porcentagem das ações, e o investimento aqui, por exemplo, de R$100 mil, o investidor teria R$122.695,95. Então um retorno até bem interessante, levando em consideração que foi um único ano de investimento com ações que costumam ser boas pagadoras de dividendos, então não costumam crescer tanto, costumam valorizar menos, então isso também tem um peso bem relevante, mas o mais interessante de tudo é que o dividendo total recebido seria bem expressivo. O investidor teria recebido nesse ano R$18.478,10, isso dá uma média de mais de R$1.500 por mês, e juntando o valor de dividendo recebido mais o valor que o investidor teria de patrimônio com o investimento de R$100 mil, o investidor teria mais de R$141 mil investindo R$100 mil em um único ano. Então isso é um retorno muito expressivo, isso não é pouca coisa. Isso dá um retorno de mais de 41% no ano, isso é um retorno muito expressivo mesmo. Então isso aqui mostra o grande potencial que os investimentos na Bolsa de Valores têm. É claro que aqui essa lista são as 10 ações que mais pagaram dividendos em 2021, e o investidor não vai conseguir formar uma lista todo ano com as 10 melhores pagadoras de dividendos, porque elas acabam mudando. Não é sempre as mesmas ações que são as maiores pagadoras de dividendos. Existem alguns anos onde algumas empresas se beneficiam de alguma vantagem micro ou macroeconômica, e aí elas conseguem distribuir mais dividendos. Às vezes o momento que nós consideramos para fazer essa simulação é um momento onde a ação caiu bastante, então se ela mantém um dividendo interessante, acaba aumentando bastante o retorno em percentual dessa empresa. Isso também pesa bastante. Várias das ações que estão nessa lista são exportadoras. O dólar influenciou bastante o resultado das empresas na Bolsa de Valores brasileira, e isso aqui varia muito de um ano para o outro. Não é interessante que o investidor utilize essas 10 ações como uma base para querer investir e formar uma carteira de boas pagadoras de dividendos. Nada disso. Isso aqui é só para mostrar quais foram as maiores pagadoras de dividendos e o potencial que é possível de alcançar investindo em empresas que são boas pagadoras de dividendos. Dificilmente o investidor consegue atingir esses resultados aqui, mas mesmo assim ele pode receber um pouco menos de dividendos, mas as empresas que ele escolhe podem ser empresas que valorizam mais durante esse ano, e aí acaba compensando na valorização um dividendo um pouco menor. Lembrando sempre que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, nenhuma dessas ações aqui passou por uma análise criteriosa minha, eu não fiz
uma análise fundamentalista dessas ações. Eu só peguei a lista das 10 ações que mais pagaram dividendos de acordo com aquele artigo do site investing.com. Teve outros artigos onde eu vi ações diferentes dessas 10 ações, mas esses artigos eles eram mais antigos, pegavam um período menor ainda de 2021. Esse foi o mais próximo que eu encontrei de pegar o ano inteiro de 2021 e eu utilizei então ele como base. E aí mesmo assim eu não peguei os resultados daquele artigo, eu só atualizei os valores bem certinho aqui e trouxe para vocês ter uma noção e alguma base para vocês poderem estudar mais sobre isso. Eu peço de novo para vocês curtir esse vídeo, isso é muito importante para esse conteúdo ser divulgado para mais pessoas e assim mais pessoas ter acesso a essas informações. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora que eu garanto que não vai se arrepender. E ativa também o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo e uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!